continuar aqui a continuação dos vídeos aqui. A Igreja Católica não incentiva a idolatria, saiba toda a verdade. Os caras são a verdade, hein? Não é a igreja não, hein? Aí você, sei lá, dá uns beijos lá e outra mulher. Aí essa mulher sabe disso e vai querer terminar com você. Olha a elogio que o rapaz está fazendo. Ela. E você fala, opa, como assim? Eu não traí você? Por quê? Porque eu não considero essa outra pessoa como sendo a minha esposa. Você é a única esposa. Então pode ficar tranquilo que não tem nenhum problema isso que eu faço com essa pessoa. Tipo, qual pessoa em sã consciência iria perdoar, né, com uma desculpa dessas, né? Óbvio que seria uma desculpa esfarrapada. E a Bíblia vai chamar a idolatria de prostituição. É justamente a analogia que ela vai fazer, ou seja, uma analogia perfeitamente prática, porque não é uma questão de mera teoria. Se você pratica em relação a alguém que não é Deus, o mesmo que você deveria praticar somente para Deus, você está sendo idólatra, mesmo que você não se reconheça como tal. Então não precisa o catecismo colocar lá, nós adoramos Maria e os santos. Óbvio que eles não vão colocar a coisa dessa forma. O simples fato deles saberem que o povo presta para Maria e para os santos, o mesmo que deveria ser só para Deus, porque está lá em Isaías 48, eu sou o Senhor, esse é meu nome, a minha glória a outra não darei, nem meu... Olha só, Isaías 2,48, o que o Senhor está falando? A glória de ser Deus como Ele. Como nós participamos dessa glória, como os santos participam dessa glória, como a Virgem Maria participa dessa glória, tanto que Maria Apocalipse 2 não está revestida de sol. Porque a glória do seu filho, que é o sol da justiça, está sobre a Virgem Maria. E tanto que Satanás deteve diante dessa mulher. Como os santos participam dessa glória? Apocalipse 7:15. Servindo o Senhor. A glória não de ser Deus, mas a glória de servir o seu Deus. Simplesmente, o católico vai lá prostra diante da imagem de Nossa Senhora. Ele está adorando a imagem de Nossa Senhora? Não. Uma coisa, ele não ofereceu sacrifício. Como vai dizer aqui, Santa Epifânio ali, os hereges ofereciam sacrifício. Adorava a Maria. Culto, hiperdolia, culto de veneração, não é adoração, meu querido. Porque o profeta Natan prostrou diante do profeta Davi. Ele adorou o profeta? Não, prestou culto de honra. Moisés prostrou diante do seu sogro Jetro, Êxodo 18:7. E o beijou, não adorou. Culto de honra. Os filhos, primeiro Reis, segundo Reis 2:15, prostrou diante do profeta Eliseu. Cornélio prostrou para adorar. Se eu prostrar diante da imagem de Nossa Senhora para adorar, Teotocos como minha deusa, etc., aí sim. E mesmo se eu fazer isso, herege, vocês vão saber, um sentimento só cabe a Deus, adoração é um sentimento. Gesto não é um sentimento. Hebreus 3:7, lembrai do vosso guia que encerrar a carreira. Meu Deus do céu, cara. Como Josué 7:6 prostrou diante da Arca da Aliança, ele está adorando os tecidos. Não, cara. Ô Lucas Manzola, pelo amor de Deus, cara. Você quer ser um doutor, você quer ser um mestre, mas você se contradiz a si mesmo, pô. Vocês não conseguem provar que nós adoramos a Virgem Maria. Você não consegue provar que o catecismo está ensinando a adoração à Virgem Maria. Você não consegue provar nos livros marianos aqui que é uma adoração à Virgem Maria. As imagens de escultura. Então, a partir do momento em que você presta a outra pessoa, outra criatura, algo que deveria ser só para Deus, e você faz vista grossa para isso, e até mesmo incentiva essa prática, você está sim sendo idólatra, né? Pode falar aí, Bruno. Não, inclusive você trouxe esses exemplos aí. Eu quero capítulo e versículo bíblico. Você não me mostra capítulo e versículo bíblico, então eu não creio em você. Você não mostra em documento, eu não creio em você. Você não mostra na tradição, eu não creio em você. Você está usando os livros Mariana, o Tratado da Verdadeira Devoção, Solteiro de São Boaventura, você está citando os Glórias de Maria de Santo Afonso de Lilóia, incentivando a adoração à Virgem Maria. Mas esses livros não incentivam a adoração à Virgem Maria, incentivam uma veneração profunda e respeito à Virgem Maria e uma adoração do jeito certo a Deus. Você está aqui nesse vídeo aqui, ó, até agora você não provou
Nada. Um vídeo de 22 minutos falando mal da Virgem Maria, degrinindo a Virgem Maria. Os reis de Israel, eles eram condenados pelos profetas por não coibir a idolatria. O povo estava lá idolatrando os ídolos e os reis muitas vezes eram passivos em relação a isso. Eles eram condenados por isso. Você falou da analogia entre idolatria e prostituição. Eu lembrei do caso do profeta Oséias, né? Que é o profeta que Deus manda que ele se case com uma prostituta, justamente para ele experimentar na pele como que Deus se sentia em relação ao povo quando eles adoravam outros ídolos. Só para fechar o comentário que eu queria fazer, duas coisas. Essa argumentação católica, por exemplo, que fala, você não tem um texto católico no catolicismo dizendo que a gente adora e idolatra Maria, eu acho que você trouxe analogias interessantes, porque isso perde de vista que a igreja, você não pode reduzir... A analogia interessante do seu pensamento. Visão protestante. Tentando colocar no povo, na cabeça do povo protestante, que nós católicos adoramos a imagem, que a igreja ensina adoração à imagem, que os livros marianos ensinam adoração à imagem, mas vocês não provou nada até agora. Vocês estão tirando coisa da sua cabecinha. Filhos da serpente. A igreja apenas há textos formais. O que existe na prática é tão importante, ou até mais importante do que aquilo que está numa confissão de fé. Eu falo, por exemplo, eu não sei aqui, acho que muitos dos nossos telespectadores já estiveram em igrejas, por exemplo, neopentecostais, que pregam a teologia da prosperidade. Cara, na maior parte dessas igrejas, você entra no site da igreja, tem uma confissão de fé. E a confissão tá lá bonitinha assim, olha. Você olha para aquela confissão de fé e fala, tá tudo perfeito. O problema é o dia a dia. Quando você vai no culto de domingo, os caras só falam de dinheiro, só falam de autoajuda, só... Você está confundindo a igreja católica com a igreja protestante, ô Bruno Lima. Você vai lá na plenitude, você vai ver as campanhas, você vai ver os propósitos, você vai ver o propósito dos pastores. Você vai lá na Mundial, você vê ali o foco dos caras. Você vai lá na Universal, Fogueira Santa, você está confundindo com a igreja católica com a igreja protestante. Fala de barganha com Deus, ou seja, a confissão virou letra morta. O fato de você ter um texto escrito não é suficiente. Né? Então, assim, é o desafio que eu faço aos católicos. Se vocês acham que realmente a Igreja Católica condena a idolatria, por que essas práticas, por que esses doutores da Igreja, esses teólogos não são condenados? Muito pelo contrário. Que desafio que você faz, meu querido. Por isso que tem os cursilhos, por isso que tem os doutores, por isso que tem o Papa, para definir. Você desafia quem? Eu desafio você a mostrar as heresias protestantes. Você pega essas heresias, mais de 60 milhões de igreja, mostra a heresia lá da Mundial, mostra a heresia lá da Plenitude, mostra a heresia lá da Universal, mostra essa... Simples, pô. Me mostra capítulo, versículo e tradição da igreja. A igreja ensinando que se deve adorar a Virgem Maria. Como você citou aqui, Santo Afonso. Santo Afonso não está falando, ele está citando ali os hereges. Estava adorando a Virgem Maria, oferecendo bolo, como oferecia lá na Jeremias 7. Pelo amor de Deus, cara. Ver tudo isso acontecendo dentro da igreja, sendo incentivado pelos próprios párocos, né? Mas você quer comentar, João, sobre aquela teoria deles, de que eles até já abandonaram isso, né? Que o padre José Eduardo, que veio... Na verdade, sim, vamos contextualizar. O Scott Hahn, que é tipo o popstar supremo da Igreja Católica, que era um pastor qualquer que ninguém conhecia direito, e depois se converteu ao catolicismo e virou uma divindade suprema para eles. Igual o Eduardo Patifaria aqui, que era auxiliar de pastor numa igreja Scott lá. Hahn converteu muitos protestantes, meu querido. E se converte ao catolicismo, virou, nossa, esse pastor se converteu como se fosse um Nicodemos. Quando o protestante ele é doutor, tá no protestantismo, tal, etc, é doutor, mestre, Scott Hahn, e quando se converte, já não vale mais nada para esses caras. Converter, né? Mas enfim, aí esse cara aí, no livro dele, ele defende essa teoria de que só a adoração se há sacrifício. E eles começaram a usar essa desculpa para justificar. Correto, porque Êxodo 32, que os povos fizeram o que? Oferecia sacrifício ao bezerro que eles fizeram. Você oferece que sacrifício para Nossa Senhora? Me prova que nós fazemos sacrifício, ritual, etc. Sacrifício é com sangue. O único sacrifício que quem fez foi o Verbo.
a idolatria deles. Ou seja, falando, ó, não tem como a gente ser idólatra. Por quê? Porque só a adoração se há sacrifício e a gente não sacrifica a Maria, só a Jesus, a Eucaristia, então pronto, está provado que a gente não é idólatra. Inclusive o próprio padre José Eduardo usou isso como argumento no debate que teve lá com o Tassos do Inteligência Limitada. Só que acontece, depois disso, teve um monte de gente fazendo Mas sim, sacrifício e adoração, o próprio cara. Robson 2.0 tentou usar esse argumento contra a gente lá da vez que entrou aqui na live, foi arrebentado ao meio. O Iago Martins fez vários vídeos sobre isso, totalmente detonando isso. O João também fez pelo menos 1 ou 2 vídeos falando sobre isso também, destrinchando totalmente esses argumentos. Ficou tão feio para eles que o próprio padre que deu esse argumento no debate teve que recuar e aí passou a dizer que não é sempre, que é só adoração. Olha só. Não, o cara ele é o sabidão, pô. Nunca um protestante, nunca um católico refuta ele. O que é adoração? Êxodo 32. Aqui, ó. Do 1 em diante, ó. Ó, Êxodo 32, ó. 1. Vendo que Moisés tardava a descer da montanha, o povo agrupou-se em volta de Arão e disse: Vamos fazer um Deus que marche à nossa frente, porque esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que foi feito dele. Arão respondeu: Tirai os brincos de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, vossos filhos, trazei-me. Tiraram todos os brincos de ouro que tinha nas orelhas e trouxeram Arão. Eu estou tendo de rápido aqui, mas não adianta nada. O 4. O qual, tomando-os em sua mão, para o vídeo não ficar grande, né? Pôs o ouro em um molde e fez dele um bezerro de metal fundido. Então clamaram: Eis, ó Israel, o teu Deus que tirou do Egito. Ó. Aqui é muito simples de entender. O povo tinha uma aliança com o povo. Quem marchava à frente do povo ali era Deus. Eles fizeram um bezerro, colocou Deus de escanteio e marchamos à nossa frente o nosso Deus, que é o que eles fizeram, por mão feita de homens. Arão, vendo isso, 5, constituiu um altar. Ó. Capelinha, Nossa Senhora não é altar, meu querido. Altar é onde tem consagração. Capela não é altar. As aparições de Nossa Senhora pedem para fazer uma capelinha. Capelinha não é altar de sacrifício de adoração. Tal, etc. Diante dele, exclamou em alta voz. E clamou amanhã, ó. Diante dele, clamou: amanhã haverá uma festa em honra do Senhor. Que Senhor? Bezerro. No dia seguinte, pela manhã, ofereceram holocausto e sacrifício pacífico. O povo assentou-se para comer e beber. Depois levantaram-se para se divertir. Aqui, ó, os 6. Os caras, não sei, cara. Bíblia. Então joga a Bíblia no lixo. Que precisa de sacrifício para ver a adoração. Quer dizer, eles deram um argumento que eles próprios recuaram depois e admitiram que não presta para nada. Né? Você quer comentar um pouco algumas razões bíblicas? Ó, uma prova convincente que o sacrifício é sangue. Cristo derramou o que na cruz? Sangue. Que não precisa ter sacrifício para ter adoração? Boa, obrigado, Lucas. Eu lembrei que eu ia falar, graças a tua fala aí. Inclusive, o Ariel foi muito esperto dele não entrar nesse campo com o Eliseu. Inclusive, o Eliseu jogou a isca ali pra ele. Né? O Eliseu jogou umas 3 vezes assim. Então, só é adoração se tiver sacrifício. Porque o Eliseu provavelmente estava antenado nesses assuntos, né? Aí o Ariel, Outro não, doutor também. Pode ser que seja. Então, você deixou em católica. aberto de novo. Mas você bem pontuou aí que eles recuaram, porque o argumento da moda era esse, né? O que não faz sentido nenhum. Porque acho que o texto que eu mais gosto, assim, que expressa as diversas formas de idolatria, é em Ezequiel 8, se eu não me engano, ou 28. Acho que é 8. É 8, meu que querido. é na visão que Ezequiel Do 5 tem diante. um pouco antes ali da saída da glória de Deus do templo. Ele vai falar: olha, filho do homem, o que eles estão fazendo ali? Pega o texto de Ezequiel 8 e vai meditar e pega o 1 Reis 6, do 22, 35, Ezequiel 44, 17 diante. Você vê a diferença que tinha no templo, imagem via sacra, e depois você vê em Ezequiel 8 o que fizeram com esse templo. Colocaram o quê? Olha só. A diferença. Ezequiel. É uma tática, né?
Aqui, ó, Ezequiel 8, ó. Ele me disse, filho do homem, ergue os olhos para o norte. Levantei os olhos para o norte e vi ao norte da porta do altar a entrada do ídolo. A Bíblia proíbe o que? Êxodo 20, versículo 3. Êxodo 25, 18. Deus mandou fazer uma imagem via saco, que não é ídolo, certo? Que provoca ciúmes do Senhor. Ó. Filho do homem, disse-me, vê tu abominações que praticasse, como elas procedem na casa de Israel, para que eu me afaste do meu santuário. Verá todas as coisas muito mais grave. 7. Conduziu-me até a entrada do adro, e reparando vi que havia um rombo no muro. Filho do homem, disse-me ele, fura a muralha. Quando o furei, divisei uma porta. Aproxima-te, diz ele, e contempla horrores, abominações a que se encontra aqui. Fui até ali para olhar. Olha a caneta que eu vou riscar aqui. Fui até ali para olhar e guiei aí toda a espécie de imagem. Olha só, cara. Que tipo de espécie de imagem que Deus está falando para o filho do homem, que é Ezequiel, certo? Olha só. Fui até ali para olhar. Vou encerrar esse vídeo aqui que só para finalizar com, certo? Para olhar. E cheguei aí toda espécie de imagem de répteis e de animais. Imundos e pintados em volta da parede de todos os ídolos da casa de Israel. 70 anciãos da casa de Israel, entre os quais jazia os filhos de Safã, se achava de pé diante deles, segurando a cada qual o seu tribulo, do qual se elevava espessa nuvem de fumaça. Que ele já está consagrando, tal, etc. Filho do homem, disse-me ele, vê tu o que fazem ao ancião de Israel na obscuridade, cada um dele em sua câmara garnecida de ídolos, pensando que o Senhor não os vê, que ele abandonou a terra. E ajuntou veras ainda abominações mais graves, que eles estão cometendo. Conduziu-me então para a entrada da porta setentrional da casa do Senhor. Mulheres estavam assentadas chorando a Tamuz, Deus, filho do homem, lava-me, tu viste, falou-me, tu vistes, verá ainda abominações piores do que estas. Levou-o então ao interior do templo, a entrada do santuário, que é interessante, hein, ó. Já vemos aqui, o João, mentiroso, que não é imagem via sacra, é imagem pagã, cara. Aqui, ó. Levou-me então ao interior do templo, a entrada do santuário do Senhor. Entre os vestíbulos e o altar avistei cerca de 25 homens que de costa para o santuário do Senhor. Ó, de costa para o santuário, certo? O foco não era mais o santuário. O foco não era mais a adoração a Deus, aos ídolos. O foco não era mais a imagem da arca da aliança via sacra. O foco não é mais as imagens via sacra desde o piso até o teto, pego no 1 Reis 6, do 22, 30, se quiser 41, 17 diante. Não. O foco são imagens vias pagãs, não em vias sacras. Aqui, ó. Costa para o santuário do Senhor, com uma face voltada para o oriente. Se prostrava diante do sol.
Você está usando esse versículo aqui para atacar as imagens via sacra. Filho do homem, disse-me ele, vê isso não basta a casa de Judá. Entregaram-se ritos abomináveis que aqui se praticam. Haverá ainda elas de encher a terra de violência e não cessará de me irritar. Eis-lo que traz o aroma ao nariz. Está bem, eu de minha parte procederei com furor. Não terei condescendência, serei impiedoso. Intimamente clamarão aos meus ouvidos, não ouvireis. Agora você vê a diferença. Agora você pega Ezequiel. Olha a diferença. 41, 17, ó. Acima da porta e no exterior do templo, e por toda a parede em redor, por dentro e por fora, tudo estava coberto de figuras. São as figuras Ezequiel 42:8? Ou 42:8 não, é... Ezequiel 8 ali do 5 em diante. São querubins, palmas, palmas entre dois querubins. Os querubins tinham duas faces, uma figura humana de um lado voltado para uma das palmeiras e uma face de não voltada para outra palmeira do outro lado, esculpida em relevo em toda a volta do templo, desde o piso até o teto. Desde o piso até acima da porta havia representações até o teto, certo? De querubins e palmas, assim como nas paredes do templo. Aqui você vê a diferença. Eu já vi muitos protestantes usar esse texto para atacar as imagens sacras. Mas não tem como, é um tiro no pé. Quando você começa a meditar o texto e ver 1 Reis 6, do 22 ao 35, Ezequiel 41, 17 e diante, ou 2 Crônica 3, ou 1 Reis 7, do 25 ao 29, ou Êxodo 26, 1, Êxodo 25, 18, Êxodo 20, versículo 3, é que está ali em Ezequiel 8, versículo 5 e diante. Tem como, cara. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Salve a Igreja Católica.